noite, dependendo da hora que vocês estão olhando. Então, assim, como já foi falado com vocês, nós vamos ficar até o dia 31 de maio, a princípio, longe da escola física. Então, vai ser a partir daqui o nosso contato. Hoje é o meu primeiro vídeo gravado. Não sei, provavelmente não vai ficar muito bom. Falar é um pouco mais fácil do que aparecer. Então, os meus vídeos vão ser falados. Eu espero que ajude mais do que ficar colocando vídeo dos outros, de outras pessoas, para vocês verem ou lerem ou aprenderem. Enfim. O nosso assunto dessa semana vai ser formações vegetais brasileiras. Então, os tipos de vegetação que existem no Brasil. São 9, eu não vou falar das 9 numa aula só. Então, essa semana a gente vai ver 2. E aí vamos trabalhar devagar, como seria na sala mesmo. Eu não ia conseguir falar das 9 numa aula só. Então, eu vou fazer como se eu estivesse dentro da sala com vocês. A respeito das nossas atividades também, eu gostaria que vocês fizessem, porque dependendo da situação, essa vai ser a nossa base para dar nota para vocês nesse semestre. Então, vocês como formandos têm que levar bastante a sério essa situação. Eu sei que é diferente, é ruim. Para mim também não é muito bom, não, porque é uma forma muito diferente de dar aula. Eu preciso ver o rosto de vocês para saber se vocês realmente estão entendendo ou não o que a gente está falando. Mas existem coisas maiores do que a gente queira e o que está acontecendo ninguém esperava. Então vamos tentar fazer com que dê certo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então, formações vegetais do Brasil. O Brasil, como eu falei, tem 9 tipos de vegetação. Esse é um mapa com a vegetação original que o nosso país tinha há um tempo atrás. Hoje, se a gente for colocar o tipo de vegetação que ocorre atualmente, vai existir várias manchas nessas cores aqui que representam a vegetação, que são causadas pelo homem, com a criação de cidades, né, a urbanização, a agricultura, a pecuária, o desmatamento, principalmente nessa área aqui do Cerrado e do Amazonas. Então, o tipo de vegetação que a gente tem no Brasil hoje são esses 9, continuam esses 9, só que a maneira que ela se apresenta hoje não é tão intacta como aparece aqui nesse mapa. Então, a primeira formação que a gente vai ver hoje é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é o maior bioma ou a maior vegetação que a gente tem no país. Talvez até no mundo, porque ela não fica só no Brasil. Aqui, esse mapa, eu estou mostrando só a parte da floresta amazônica brasileira. Mas ela vai além do que está aqui. Ela vai pegar a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, a Colômbia, o Peru, o Equador, a Bolívia. Então, ela vai englobar mais países do que o Brasil. No Brasil, ela é a maior, tipo de vegetação maior que a gente tem. E ela vai estar dentro dos estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, parte do Mato Grosso, parte do Maranhão, Roraima, Rondônia e o Pará. A floresta amazônica, ela também pode ser chamada de latifoliada equatorial, latifoliada equatorial. Junto com esse vídeo, vai também um texto para vocês relacionado a isso que eu estou falando aqui, só que um pouco mais completo. E existem vários termos que eu vou usar para explicar as vegetações brasileiras para vocês, que são termos técnicos, mas que são utilizados, porque é isso que tem nos vestibulares e no Enem. Então, por exemplo, uma das palavras técnicas que vocês vão conhecer é latifoliada. Então, é uma floresta latifoliada. Latifoliada significa folhas grandes e largas. Então, a maioria das árvores da floresta amazônica vai ter folhas largas e grandes. Então, é uma floresta latifoliada. Equatorial, porque ela fica
próximo da linha do Equador e juntamente com o clima equatorial. E também ela pode receber o nome de Ileia. Ileia significa paraíso vegetal. Então, pela grande quantidade de vegetais e animais que tem na região, ela recebeu esse nome. Ela também pode ser chamada, ou foi chamada, de Inferno Verde. Durante a época da exploração da borracha, muitas pessoas foram para a região norte, dentro da floresta amazônica, explorar a seringueira. E a seringueira, ela tem como matéria-prima o látex, que é para a produção da borracha. Só que muitas pessoas que estavam lá na época para a exploração da borracha morreram de malária ou de febre amarela, por isso que ela ficou chamada de Inferno Verde. E também durante a década de 80, a floresta amazônica ficou ficou conhecida como pulmão do mundo. Durante muito tempo, e até hoje, ainda tem pessoas que utilizam esse termo. Só que é errado, porque durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a floresta amazônica é que dava a grande quantidade de oxigênio para o mundo. E isso foi provado que não é verdade, porque as árvores elas consomem quase todo o oxigênio que elas mesmas produzem. Só que a floresta amazônica, por ela estar numa área equatorial, onde chove muito, então ela tem, e é muito quente, então todos os dias vai chover na floresta amazônica. No final da tarde sempre vai ter uma chuva. E se cortam uma grande quantidade de árvores, a quantidade de chuva também vai diminuir. E essas chuvas, elas não ficam só em cima da floresta amazônica. Elas também podem viajar, dependendo da época do ano, com os ventos mais fortes. Essas nuvens carregadas, elas viajam por vários lugares do mundo. Então, elas vão influenciar no clima mundial. Então, ela não vai dar oxigênio para o mundo, mas ela vai influenciar na temperatura, na quantidade de chuva de vários lugares do mundo. Então, a importância da floresta amazônica é real. Só que ela não é a produtora do oxigênio mundial. Então, continuando aqui no slide, ela é uma vegetação característica de clima quente e úmido. Então, como eu falei, aqui passa a linha do Equador. Então, ela vai ter uma característica muito específica. As vegetações que estão dentro da floresta amazônica, elas vão ter que se adaptar ao calor, em média de 30 a 35 graus todos os dias, e a grande quantidade de chuva. Como eu falei, chove todos os dias na floresta. E a floresta, ela é heterogênea, outra palavra que vocês vão ver. Heterogênea significa que ela é formada por vários tipos de vegetação diferentes, convivem em harmonia, mas são diferentes, e ela é densa, significa que ela é uma mata fechada. Tem várias árvores, uma do lado da outra. E ela pode ser dividida em 3 andares, ou 3 estratos, ou níveis. Então, aqui nós vamos ter a área de rios, e a região norte, a região da Amazônia, é o lugar onde a gente vai encontrar a maior quantidade de rios do Brasil. Aqui está o nível quando o rio está normal. Aqui está o nível quando o rio está cheio ou quando sofre com as enchentes, que é uma coisa normal de acontecer. E aqui tem os níveis da floresta amazônica. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Então, o primeiro nível se chama Mata do Igapó. O segundo nível se chama Mata de Várzea. E o terceiro nível se chama Mata de Terra Firme. Então, vamos para o primeiro nível, o Igapó. Essa é a parte que fica próxima dos rios. É a parte mais baixa da floresta e permanentemente está alagada. Então, ela vai estar muito perto do rio. As árvores vão ser baixas, por causa da grande quantidade de água que vai ter. As folhas, elas vão ter que estar adaptadas à quantidade de chuva. Se não estiver, elas vão apodrecer pela quantidade de água que vai ter. Vai existir uma grande quantidade de vegetação aquática. Uma das mais conhecidas é a Vitória Régia, que está aqui.
Isso daqui é a folha, não é a flor. A flor fica lá no meio, que pode ser rosa ou branca. E dependendo do tamanho da folha, ela aguenta o peso de uma criança. Então, as raízes vão estar embaixo da folha e aqui está a flor. E a população, que se chama população ribeirinha, porque mora perto dos ribeirões, que são os rios, algumas dessas pessoas moram num tipo de habitação tradicional da região que se chamam palafitas, que são casas de madeira que ficam em cima de estacas ou de pilares, normalmente em cima dos rios ou das áreas mais alagadas. Dependendo da região, vai ter verdadeiras cidades feitas de palafita. Existem ruas aqui no meio, entre as casas, onde as pessoas vão se locomover. Como eles sabem que o rio vai encher, eles já ficam prontos. A hora que essa água sobe, não vai alagar as casas. O segundo nível da vegetação da floresta amazônica é a várzea, que ocupa grande parte da área média da floresta e tem lugares que podem estar com a inundação pode chegar e dependendo da época não. A árvore que mais se destaca nesse nível aqui é a seringueira. Tá aqui as duas, ó, aqui é a pequena, aqui é a grande. A seringueira, ela ainda é explorada, não tanto quanto na época do ciclo da borracha, mas ainda tem muita exploração em relação a isso. Eles fazem cortes longitudinais no tronco da árvore, vai sair esse líquido viscoso aqui, que é o látex. Eles vão pegar isso daqui, vão cozinhar e vai virar a borracha que a gente conhece. O terceiro nível, que é o mais alto e é o maior em quantidade de árvores também, se chama nível da terra firme, que se localiza na parte mais alta da floresta. Quase nunca é inundada, dificilmente vai acontecer de chegar a água do rio nessa região, pelo fato de ser mais alta. Justamente por isso as árvores também são mais altas, é a região mais exuberante da floresta, é onde vai ter a maior quantidade de animais também, tanto os animais que vivem na árvore quanto os animais que estão na terra. E é assim, ó, como a floresta equatorial é densa, é fechada, se vocês olharem nas fotos aqui, vão ver que ela é escura embaixo aqui. Então, as árvores, elas não têm um espaço para se expandir para o lado, né, horizontalmente. Então, elas são obrigadas a crescer. Verticalmente, elas vão ficar uma do lado da outra e elas vão crescendo, uma mais alta que a outra, para chegar a ter iluminação solar. Então, elas vão estar brigando entre elas para ver qual consegue ser iluminada com maior quantidade, para poder fazer a fotossíntese. Nessa área da floresta amazônica, nós temos as árvores mais altas e também tem as árvores frutíferas, como é o caso da castanheira, por exemplo. A castanheira é uma das árvores mais altas da floresta, pode chegar a 60, 70 metros de altura e ela é bem ampla, a copa dela é bem alta e bem ampla e ela dá um fruto chamado castanha do Pará, que todo mundo já deve ter comido ou visto. Ela nasce aqui numa pinha, como o pinhão, só que ela tem uma casca mais dura, parece mais um coco, e dentro aqui vai ter as sementes com casca também da castanha do Pará. Lembrando que assim, essa semente, essa fruta, ela é rica em óleos, então ela é muito explorada economicamente falando, e fora do Brasil ela é chamada de castanha do Brasil. Castanha do Pará é aqui dentro do nosso país. Outro tipo de árvore que não é alta, mas por conta da não ter a grande quantidade de umidade no solo, é o cacaueiro. Então essa região aqui tem grandes pés de cacau, uma grande quantidade de cacau. São esses frutos aqui que é a matéria-prima para fazer o chocolate. E também existe os guaranazeiros, que é uma espécie de arbusto, só que ele é bem grande. E aqui esses pontos vermelhos aqui é a fruta do guaraná, que a gente sabe que é uma matéria-prima para fazer remédio, sucos, refrigerantes e outros itens que podem ser feitos a partir dele. Outra vegetação que a gente vai ver hoje
é a floresta latifoliada tropical, também conhecida como Mata Atlântica. Então, a palavra latifoliada eu já tinha dito no slide passado. É questão de folha larga e grande. Então, a Mata Atlântica, essa mancha verde que aparece aqui no mapa, é uma formação exuberante, parecida com a floresta amazônica, mas ela tem em menor quantidade e as árvores não são tão altas. Então, ela se estende desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje, ela foi devastada, praticamente foi devastada, quase completamente. A mancha maior de Mata Atlântica que a gente tem intacta fica aqui em Santa Catarina, porque ela foi explorada durante toda a vida que o homem branco chegou no Brasil. A primeira forma de ele explorar foi retirando para o Brasil, depois foi plantando cana-de-açúcar, depois foi plantando café, depois foi colocando as cidades aqui no lugar da floresta ou da mata. Então, ela foi bastante esgotada desde a hora que o português chegou aqui até agora. Então, aqui tem algumas fotos da Mata Atlântica. Essa daqui é a mancha de Santa Catarina, que fica muito próximo da região de Florianópolis. É o lugar onde que tem maior mancha de Mata Atlântica intacta que nós temos no Brasil. Ela também é fechada como a floresta amazônica, ó. Então, embaixo aqui ela é mais escura, não vai ter tanta luz. A temperatura aqui embaixo vai ser bem menor, por conta de estar tudo fechado aqui. Uma das características da Mata Atlântica é as plantas chamadas bromélias, que vocês já devem ter visto por aqui em Tubarão, porque aqui nós temos a Mata Atlântica na nossa região. Aqui tem mais uma foto, que é aqui em Santa Catarina. Desculpa. Aqui é o Morro da Cambirela, na região de Florianópolis. E o último, eu falei que era 2, mas vamos fazer 3, porque senão vai ficar muito para depois. E o último tipo de vegetação que nós vamos ver é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é essa manchinha alaranjada aqui. Ela é uma mata de transição, significa que ela fica entre um tipo de vegetação e outra. Aqui é a caatinga e aqui é a floresta amazônica. Então, a Mata dos Cocais, ela vai ter características das duas. A parte que fica voltada para a floresta amazônica, ela vai ter mais umidade e vai ter mais árvores. A parte que fica voltada para a caatinga, ela vai ter mais seca e menos árvores. Então, ela é formada por cocais, que é uma espécie de coqueiro, aonde se destaca a palmeira chamada babaçu. O babaçu é esse tipo de árvore aqui, ó. Tipo palmeira mesmo, e ela vai dar um frutinho, que é parente do nosso butiá. E lá tem também os parentes, o açaí, é tudo um tipo de palmáceas, tipo de cocais. E aqui, esse tipo de árvore, eles usam tudo. Desde as folhas, o caule, os frutos, as sementes, tudo é utilizado nessa região. E deu, pessoal. Até a próxima aula.